Olá, meu povo ligado no EducaPE. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e a nossa conversa hoje será sobre o advérbio enquanto recurso linguístico. Vejam só, antes de iniciarmos nosso diálogo, eu quero que você preste atenção em uma consideração que eu preciso fazer agora, antes de prosseguir, tá certo? No que diz respeito ao seguinte: geralmente o estudo da língua portuguesa, quando o assunto é gramatical, ele sempre recai num estudo tradicional, e isso causa problema na compreensão e no saber utilizar os recursos que nós temos disponíveis na língua portuguesa, porque o processo de estudo está sendo falho. Como assim, Jaidete? Vejam só, o nosso assunto hoje é advérbio. Em aulas anteriores, você já esteve em contato com assuntos relacionados a pronomes, por exemplo, a verbo, né? Substantivo e adjetivo, ou seja, classes gramaticais, que tradicionalmente se estuda no enfoque muito tradicional, percebendo o que é classificação, flexões. Isso não faz de você um usuário consciente da língua. E é por isso que nós estudamos língua portuguesa, tá? Não estudamos a língua portuguesa na escola porque não sabemos língua portuguesa. Nós sabemos sim, nós somos falantes nativos. Você não se comunica em aramaico, você não se comunica em japonês no seu dia a dia, tá certo? Você se comunica em língua portuguesa. E é essa a finalidade para a qual há o estudo da língua portuguesa na escola, tá? Então, eu quero que, se você até hoje não teve esse alerta, não despertou para essa visão do ensino, do estudo da língua portuguesa e tem equivocadamente a ideia de que você não sabe português, eu quero que você quebre isso a partir de agora, tá bom? Como eu falei, esse estudo em cima de o que é advérbio, o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo, não vai fazer de você um leitor e um produtor textual, um ouvinte textual consciente, eficiente, tá certo? Então, você já entrou na última etapa da educação básica, que é o ensino médio, e agora, cada vez mais, será exigido de você essa reflexão sobre a língua, esse estudo reflexivo sobre a língua, a função, a funcionalidade desses termos, tá certo? Então, vem aqui comigo que eu vou montar um esqueminha e quero que você anote aí no teu caderninho, não perca isso que eu vou apresentar, tá? Isso que eu vou apresentar, eu vou montar um esquema aqui no quadro, e esse esquema que eu vou apresentar, ele é basilar para a compreensão dessa sistemática toda da gramática, tá certo? Vejam só, presta bem atenção aqui. Os termos, vamos chamar de termos, entendam esses termos como sendo palavras, tá? Vou falar assim, não tecnicamente, eu vou falar de uma forma que você compreenda. Palavras, expressões, tá? Esses termos, o sentido desses termos e as funções desses termos estão sempre dependendo do contexto, tá certo? Então, esses termos, palavras, expressões, né? Elas estão, o sentido delas, né? A função delas está sempre dentro de um contexto. E é por isso que o estudo de palavras isoladas, de frases curtas, soltas, sem estar em um contexto, por exemplo, em um texto, não fazem muito sentido.
Porque dependendo do contexto, a função dessa palavra, a função desse termo, o sentido pode variar, tá certo? Então, esse princípio, assim como aquele princípio da variação linguística, de que nós usamos o registro da língua, formal ou informal, de acordo com a situação comunicativa, são dois princípios, digamos assim, que eu considero que vai facilitar demais se você tivê-los em mente, tá certo? Então, que funções são essas, Jaidete, desses termos? Funções morfológicas, por exemplo, e funções sintáticas. Eita, que eu não estou entendendo mais nada. Vê só. Sentido. Vamos ao comecinho. Sentido é o que a palavra significa, o termo significa, tá certo? Você já vem percebendo ao longo das aulas isso, né? Que o contexto faz com que a palavra ela mude o seu sentido, o seu significado. E cada vez mais vamos ver isso, tá certo? E em relação às funções, eu vou sistematizar aqui basicamente muita coisa do que já foi visto ao longo de todas essas aulas de língua portuguesa da EducaPE, tá? E de afirmações que o teu professor faz em sala de aula, tá? Nós, professores de língua portuguesa, batemos muito nessa tecla, tá certo? Que são as funções, né, morfológicas e as funções sintáticas. A priori, eu não vou sistematizar as sintáticas porque estamos ainda muito no começo desse estudo, tá? Dos termos gramaticais. Mas as morfológicas, eu já coloquei aqui para você um esquema mostrando quais são as 10 classes de palavras. Quais são as 10 classes de palavras? As classes morfológicas ou gramaticais. Quais são? Vamos lá. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo, advérbio, tá? Que vamos começar a ver hoje. Conjunção, preposição e interjeição. São 10 classes de palavras. Vocês não podem tirar isso da cabeça. Geralmente se confunde, tá certo? Quando se falar em morfologia, é dizer se aquela palavra, se aquela expressão, se aquele termo é um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, tá certo? Sintático é outra coisa, que é um assunto bastante extenso, tá? Sujeito, predicado, objeto direto. Vocês viram no ensino fundamental e vão rever de forma aprofundada agora no ensino médio. Mas agora, por hora, nós não vamos entrar nisso aí. Eu só quero separar bem direitinho essas duas funções que as palavras elas exercem, né, nas estruturas da língua portuguesa, tá bom? E o que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês é isso aqui. Que esses termos, sejam palavras, sejam expressões, o sentido e essas funções, aí nós vamos, né, trabalhar aqui bem direitinho a morfologia, elas estão dentro de um contexto, tá? E aí também eu quero alertar para o seguinte, devido ao espaço que temos, né? O tempo que temos aqui de aprendizagem, não é possível colocarmos textos enormes, gigantescos, para retirarmos. Mas eu quero, para retirarmos, né, as palavras, as expressões, nem sempre conseguimos fazer isso, às vezes precisamos lançar mão de frases, né? Mas assim, frases que não deixem muito o entendimento aberto, tá certo? Presta bem atenção nisso. Mas assim, não percam de vista que essas palavras e essas estruturas, essas expressões, elas podem ter o seu sentido e a sua função modificada. E por que é que eu estou dizendo isso? Por que é que eu estou insistindo com isso? Porque, por exemplo,
você não pode cair na ideia simples, na ideia equivocada de que, por exemplo, azul, a palavra azul é um adjetivo. Vai depender do contexto. Azul, se eu digo assim, seus olhos azuis são encantadores, né? Então, seus olhos azuis, o azul, a palavra azul, que está no plural, né, está caracterizando o substantivo olhos. Então, é um adjetivo. Mas se eu digo o azul dos teus olhos é encantador. Então, essa palavra azul, ela não está qualificando um substantivo, ela está exercendo a função de substantivo porque ela está dando o nome, ela está aparecendo aí no contexto como uma palavra que está nomeando uma cor, tá certo? Azul, rosa, né? Castanho, preto, amarelo, laranja, tá certo? Então você não pode perder isso de vista, tá certo? E vou dar um exemplo com uma outra palavra que nem sempre podemos dizer que ela é um advérbio, nem sempre. Por exemplo, a palavra não, né? A palavra não, geralmente ela aparece nos contextos como um advérbio de negação, como nós vamos observar. Mas assim, quando eu digo, por exemplo, não diga isso, não, estou negando a ação de dizer. Tá? Então, o verbo dizer, tá? Ele está sofrendo uma circunstância negativa. Não dizer, não é para praticar essa ação, tá? Então, isso é um advérbio. Não está vindo aí como um advérbio. Já quando eu digo, o não de Ana foi muito forte. Então, esse não, ele na verdade, não está circunstancializando uma situação, uma ação, por exemplo, né? Ele está exercendo aí uma função de nomear uma ação, o não, tá? O não. A ação negativa está sendo nomeada pela palavra não, tá certo? Então, aí nesse caso, ele não é um advérbio, ele é um substantivo. Perceberam? Entenderam por quê? Eu estou batendo nessa tecla agora já de início. É um ponto de reflexão que eu preciso fazer com você antes de prosseguir nesse assunto e também, ao mesmo tempo, para que você compreenda de forma melhor tudo que já foi visto. Seja em relação a pronome, seja em relação a substantivo, adjetivo, o contexto determina. O contexto, ele é que vai realmente te apontar o sentido da palavra, da expressão, a função dessa palavra, a função morfológica dessa palavra, tá certo? Pois vamos seguir aqui, tá? Com o recurso linguístico que é o advérbio. Eu trouxe essa tirinha para que você observe bem direitinho. Corta para o slide, já está no slide. Pronto. Percebam as imagens, né, que estão sendo apresentadas nessa tirinha, tá bom? Nós temos aí 3 quadrinhos nessa tirinha. O primeiro quadrinho, nós podemos perceber que a personagem, ela aparece aí num ambiente que nos reporta o quê? Uma praia. Esse personagem, ele está dentro da água, né? Temos ali sombrinhas de sol, né? Guarda-sol, temos um sol, temos nuvens, tá certo? E nesse primeiro quadrinho, o personagem diz assim, aliás, aparece para o personagem uma narrativa dizendo assim: nestas férias, Ozzy esteve na praia. Aí o personagem grita, porque o balãozinho está indicando o grito. Socorro! Porque está indicando o grito. Percebam aí as pontinhas, né? O balão com pontinhas. Esse recurso
demonstra, e a palavra, né, ela está com todas as letras em maiúsculo, está demonstrando o quê? Grito, né? É como na internet, como no WhatsApp, quando você escreve na linguagem dos internautas, quando você escreve com letra maiúscula, a ideia é de que você está gritando, né? Então, a palavra toda com letra maiúscula, tá certo? Então, nesse primeiro balão, ele já diz isso. Nestas férias, Ozzy esteve na praia. Aí no segundo balão, nós temos a personagem correndo e gritando novamente socorro, tá? Nesse caso, ele já aparece fora da água, correndo em um outro ambiente, tá certo? Com a árvore, com montanhas e uma borboleta correndo atrás do personagem. E no quadrinho tem escrito "e no campo", tá certo? Então no primeiro quadrinho nós temos "nestas férias Ozzy esteve na praia". No outro quadrinho nós temos "e no campo", tá? E o ambiente é campestre. Nós temos aí não a água, guarda-sol, sol, nuvem. Nós temos uma árvore, nós temos um campo, né? Montanhas, né? Uma grama, tá? No chão. E aí, no terceiro quadrinho, aparece a mesma personagem sentadinha em uma cama, tá? E o ambiente parece ser o quê? Um quarto, porque tem uma cama, nós podemos perceber ali uns livros, né? Umas prateleiras, uns quadros, tá? E o indicativo, né? A descrição dessa cena aí tem assim: mas agora já está no seu quarto são e salvo. Percebam que eu fiz essa leitura para que você consiga perceber que o andamento da escrita caminhou juntamente com a imagem, tá certo? Então, tanto a imagem nos reporta ao ambiente, como também o texto escrito. Na verdade, a imagem ela só colabora para que o entendimento do texto seja mais perfeito, tá certo? Então, toda a fala do personagem no primeiro quadrinho ele grita socorro, no segundo quadrinho ele grita socorro, no terceiro quadrinho ele diz ufa, né? Então, o que é dito nessa tirinha? Nestas férias, Ozzy esteve na praia e no campo, mas agora já está no seu quarto são e salvo. Perceba que eu grifei algumas expressões, alguns termos aí. Eu grifei o quê? No primeiro quadrinho, nestas férias, na praia, tá? No segundo quadrinho eu grifei no campo e no terceiro quadrinho eu grifei no seu quarto. O que é? Me diga, o que é que esses termos têm em comum nesse texto, hein? Nessa tirinha? O que é que essas expressões têm em comum? Elas estão indicando lugares na praia, no campo, no seu quarto. E tem uma outra que está indicando o quê? Tempo, nestas férias, tá certo? Então, essa ação aí não está acontecendo, por exemplo, na sala, no ano passado, no decênio passado, não. Nestas férias, indicando até o tempo presente, como nós já vimos no estudo dos pronomes, esse esta, este, né? Isto, pronomes demonstrativos que indicam tempo presente, tá? Então, nestas férias. Essa expressão nestas férias é uma locução adverbial de tempo. Na praia, no campo, no seu quarto, são locuções adverbiais de lugar, tá certo? Então, percebam como essas expressões, elas enriquecem a informação. Vamos ao terceiro quadrinho, que é bastante claro isso. O terceiro quadrinho da tirinha diz assim:
Vamos tirar a expressão grifada. Leia aí comigo. Quando nós retiramos, fica assim. Mas agora já está são e salvo. Percebam que é possível você entender. Mas quando eu digo, mas agora já está no seu quarto são e salvo, eu enriqueço, eu detalho a informação. Eu estou dizendo onde o personagem está são e salvo, no seu quarto. A retirada dessa expressão não causa grandes prejuízos, mas prejudica um pouco, sim. Então, os advérbios, as expressões adverbiais, as locuções, né, adverbiais, locuções adverbiais entendam como sendo um conjunto de palavras que funcionam como advérbio, né, como se fosse uma só, elas têm essa característica, tá certo? Vamos a mais um exemplo. Ozzy não se divertiu muito, talvez porque tenha sentido saudades de sua casa. Certamente fará outro passeio como esse se for obrigado por seus pais, tá? Então vejam bem, eu destaquei aí, só para a gente finalizar, presta bem atenção, eu destaquei aí 4 palavras em vermelho: não, muito, talvez e certamente, tá certo? E embaixo eu coloquei que a ideia pode ser de negação, de intensidade, de dúvida ou de afirmação. Analisando a ideia, o sentido, né, a circunstância que cada palavrinha dessa apresenta, vamos responder. Essa palavra não, qual é a ideia, qual é o sentido dela aí? De negação, de intensidade, de dúvida ou de afirmação? Se você respondeu negação, você acertou. Não se divertiu. Houve uma negação da ação de se divertir. Muito. Intensidade. A intensidade do divertimento foi muito, não foi pouco, foi muito, tá certo? Ficou troncha aí a setinha, tá? Mas é em relação a muito. Talvez. Dúvida, né? E certamente uma afirmação, ou seja, sim, fará outro passeio. Então, na próxima aula, nós vamos continuar com a nossa conversa sobre advérbio e eu espero muito encontrá-lo aqui para trabalharmos bem direitinho o advérbio, tá certo? Um abraço e até a próxima.